Ele se apresenta como um insulano tardio, artista, apaixonado pelos múltiplos ofícios, tentando dar conta da vida da maneira mais feliz possível. Um fazedor de amigos compulsivo. Foi essa a descrição que Ed Vasconcelos fez aqui no livro Poesia Instantânea, cuja organização é da também insulana Carla Antunes. E o que falar mais de Ed? Ele é ator, professor e é escritor. Tem mais de 60 participações na televisão, incluindo as séries Separações e Se Eu Fechar os Olhos Agora, e Diário de Dois Pais Adolescentes, que é dentro do programa Como Será. Fez teatro, passou pelo tablado também, no teatro. Além de uma infinidade de cursos livres que ele fez, ele também é professor de História do Teatro e tantas outras informações sobre esse meu querido amigo, escritor, ator, Ed Vasconcelos. Então eu vou agora chamar Ed Vasconcelos. Uma boa tarde a todos que já estão aqui conosco e que estarão nesse papo gostoso aqui com esse meu amigo talentoso. Deixa aqui, chamando. Então é o penúltimo Ana Cristina Rosito Convida do mês de novembro, mas já estamos acabando, já terminando com os episódios aí. Ed, querido! Tudo bem, no laço? Tudo bem? Eu sou uma fera na internet, então eu estava lá no WhatsApp tentando descobrir como é que eu entrava aqui. Ah, tá. E aí, como eu uso, né, o WhatsApp no outro celular, eu não vi que você me mandou alguma mensagem, perdão. Mas se você demorasse um pouco, até que você foi rápido. Se você demorasse mais um pouco, eu ia lá verificar, mas deu tudo certo. Nada atrasado não, porque eu já fiz a sua apresentação, né? Parte da sua apresentação, né? Porque senão eu vou ficar 50 minutos falando sozinha sobre você. É uma loucura isso. Você tá bem? Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Pô, tô vendo que tem uma galera legal aí assistindo, hein? Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom? Uma honra. Tem alguém falando que tem a honra de trabalhar com você. É Champival Kika? Cris, é Cristine Champeval. Cristine, querida, também tem uma. Tá bom. É que coloca assim, coloca os nomes diferentes e a gente não consegue reconhecer. Mas seja bem-vinda aí. Que bom. Prazer. E eu tenho a honra de ter convidado aqui comigo, né, que aceitou o convite. Eu fico muito feliz, os convidados aceitam o convite. Eu fico feliz com isso. Pô, mas tem quem recuse. Tem quem recuse. Impossível recusar você. Você é uma pessoa sorridente. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Mas vai. Primeiro comece dizendo o que você quiser dizer. Você quer se apresentar? Como é que você quer começar? Bom, quer começar com um poema? Você que manda. Não, vou começar... Bom, dando boa tarde para todo mundo, agradecendo muito o convite. Eu sempre fui muito reticente em falar nessas lives. Eu acho que hoje em dia a gente está sofrendo de um problema que é de falar demais. Todo mundo fala sobre tudo. E aí fica um negócio, termina que fica uma coisa meio esvaziada, né? E eu fiquei muito feliz quando você me convidou, porque eu senti que pela primeira vez, apesar de ter feito algumas outras lives, não muitas, mas algumas, pela primeira vez eu tinha o que dizer. Assim, eu tinha estreia de peça para falar, reimpressão de livro, eu tinha o que divulgar, isso me deixou eufórico, assim, eu fiquei até nervoso. Eu não costumo ficar muito... Agora quem ficou nervosa fui eu. Olha a responsabilidade, gente, que estão jogando aqui pra cima da gente. Mas tô feliz, hein? Caramba, eu tenho que... Mas eu acho que é isso, a gente tem que falar as coisas quando precisam ser ditas, quando elas precisam ser ditas, e esse momento interessante, assim, eu te agradeço muitíssimo. E aí eu me lembrei de uma coisa, né? A primeira live que nós fizemos, né, que foi, claro, gravada, mas não deixa de ser, né? Foi programada para depois ir ao ar. Foi com a Carlinha, né? Foi a primeira vez, lembra disso? Foi, pois é. Um projeto da Carlinha, né? Foi a primeira vez. A gente meio tímido ainda, meio...
Isso é uma panela, né? A gente está virando um time aqui. Uma panela gostosa, gente. Panela de comida. Viciante. Isso aí, isso que é importante deixar aqui registrado. É Não queima viciante, né? comida, não. Só sai comida boa e no ponto certo. Hein? Eu lembro que lá em agosto você chegou a falar, eu acho que vou dar uma parada. Eu falei, não para não, vai até o final do ano. Foi, Mas, eu pô, ia parar. Aí o Ed falou pra mim, não para não, não para não. Eu falei assim, quer saber, não vou parar não. E aí, já vamos até dezembro agora. barato, né? A agenda tá tomada, é um sucesso. Parabéns, parabéns. Acho que Obrigada. Tá tomado mesmo. a pandemia foi um negócio muito ruim, né? Na verdade, mas fez a gente descobrir uma série de coisas importantes para nossa vida, né? A gente se voltou mais para Matrix, né? Todo mundo entrou nela de cabeça e acaba que a gente encontra coisas possíveis, que não substituem a vida, mas que são importantes de serem vividas, até porque elas já faziam parte da nossa vida. Só que a gente refutava, né? Deixava para amanhã, não entrava de cabeça. Né? Esse trabalho seu é uma prova disso, né? Você podia ter feito em 2019, 2018, de certa maneira te colocou numa situação limite, falou, é agora ou nunca. Né? No meu caso, também acho que aconteceu a mesma coisa lá com o meu canal no YouTube, com os Continhos da Meia-Noite, que era um canal de YouTube que eu tinha meio desativado. Ele existia basicamente para eu poder mostrar para os produtores de elenco as minhas cenas de novela, até porque eles pediam, e aí eu botava lá as cenas e eles me chamavam para gravar por causa daquilo. Coisa que do ano passado para cá começou a virar um problema, porque a Globo começou a reivindicar direitos autorais, e aí começou a bloquear um monte de... ela reivindica, assim como música, assim como um monte de coisa, né? Mas no caso das cenas de novela, ela faz muito isso. Curiosamente, as duas cenas que eu tenho mais visualizações, ela não mexeu, para minha sorte. Né? Que tem 90 visualizações, uma coisa, eu sei que não é por minha causa, mas eu nem vou dizer por causa de quem vai lá no canal e assiste, porque senão ela também vai bloquear. Então deixa lá. Deixa ela procurar. Ficou curioso, vai lá no canal do Ed e assiste. Vai lá e assiste. Aí a pandemia me possibilitou, na verdade, parar e pensar, assim, de certa maneira, em como utilizar aquela ferramenta de uma maneira produtiva. Que não fosse só ficar exibindo cenas de coisas que eu tinha feito na televisão. E aí, por conta das aulas, eu comecei a reativar o canal. Eu comecei a fazer videoaulas para as escolas em que eu dou aula, videoaulas de sociologia, de filosofia, de geografia, do município, no estado. E aí veio a ideia dos Continhos da Meia-Noite. Eu comecei a publicar um continho ali, um continho uma semana. Aquilo virou uma espécie de febre, assim. Eu comecei a fazer com um prazer enorme. Tem dia que eu fico agoniado na quinta-feira. Essa quinta agora eu tive um dia inteiro muito cheio, muito trabalho. Quando deu 8 da noite que eu parei de trabalhar, eu falei, caramba, ainda não preparei o conto, eu tive que fazer em 4 horas. Mas toda quinta-feira que você coloca lá? Toda quinta-feira, meia-noite. Às vezes sai nas 4 da manhã, mas toda quinta-feira, meia-noite, em tese, eu publico um conto novo dessa série de Continhos da Meia-Noite, que eu, na verdade, me programei para fazer uns 12, porque eu acreditava, acho que como todo mundo, que a pandemia fosse durar uns 3 meses, não fosse passar muito disso. Fiz uma conta, eu tinha algumas coisas inéditas e tal, falei, alguns contos, porque assim, eu fui buscar o que nos Continhos da Meia-Noite? Fui buscar os contos curtos, o suficiente para serem contados em 5, 4, 5 minutos. Né? A gente tem um pouco essa demanda aí de YouTube, que as pessoas assistem 5 minutos e começam a dispersar. Eu recebi outro dia, eu recebo, outro dia eu me sinto um Felipe Neto às vezes, eu recebo do YouTube umas dicas, umas informações, aí eu só não recebo dinheiro, mas eu recebo as informações lá dentro. Mesma coisa. Recebo as dicas, e aí as dicas doidas que como eu tenho um público muito grande de jovem, adolescente, né, por causa das aulas, como professor, supõem que eu deva falar de game, por exemplo. Eu falo, cara, não tem nada de game, eu vou falar de game pra quê, né? Não é a minha praia.
Até gosto de jogar, mas não sou, estou muito longe desse universo. E aí eu vi lá, numa das estatísticas, que as pessoas se prendem em média 4 minutos e 58 segundos, 5 minutos, basicamente. E aí o meu foco é esse, é fazer com que esses continhos sejam vistos do começo ao fim. Então, muito eventualmente vai ter um conto com 6 minutos, 6 minutos e pouco, e eu evito também fazer muito curto, mas eu tento ficar nessa média aí. Só que já cheguei no com coisas curtas, né? A única postagem que não é curta é a das lives do Instagram, porque tem muita gente que eu conheço que não tem Instagram. E aí foi um pedido das pessoas para que eu colocasse, né, disponibilizasse as lives do Instagram no YouTube. Então aí é maior, né? Tem de 1 hora, de 50 minutos. Mas fora isso, as outras coisas são de 3, de 4 minutos, 2, enfim. Aí depois eu descobri também que o ideal para o YouTube é ter 10 minutos por causa da monetização, mas eu estou muito longe disso, então vou me preocupar com isso quando eu chegar lá nos 1000, bater os 1000, e aí eu vejo o que eu faço. Mas por enquanto diversão com alguma responsabilidade, mas tendo prazer em fazer. Né? Contos que não estavam no... Eu tenho um livro que ainda não publiquei, é O Dia que Matei o Super-Homem, que eu estou torcendo para conseguir publicar ano que vem. Porque tem contos longos, né? Contos bem compridos. Então, todos os contos mais curtos eu estou aproveitando e tenho criado muito também. Eu termino aquele dos 34, deve ter uns 20 que são inéditos, que eu produzi esse ano em alguma quinta-feira, o que me deixa muito feliz, assim, porque Nossa, a cabeça começa... produtiva hein? A quinta-feira é incrível. É engraçado, né? A gente fala essa questão da pandemia, mas tem se produzido muito, né, na pandemia. E dá a impressão que ia ficar aquilo tudo congelado, mas na verdade eu acho que ficou até mais agitado, porque o tempo todo, né, tem live, o tempo todo tem evento na internet, eu não consigo acompanhar tudo. Gostaria até, por exemplo, do Gilberto, né, de tantas outras pessoas queridas, mas eu não consigo. Porque senão a gente vai acabar vivendo só no virtual também, né? Existem outras coisas para serem feitas fora. Em casa, então, não falta coisa, né? Quem é dona de casa sabe disso, eu dono de casa. Na verdade, a gente não está no ano sabático, né? A gente está trabalhando pra caramba, né? Então, assim, parece com uma plataforma, com alguma coisa que a gente, até 6 meses atrás, não tinha nenhuma familiaridade, é tudo mais difícil. Então, um trabalho que às vezes você... Assim, confessadamente, eventualmente você ia lá dar aula, estava meio com certa preguiça, não tinha preparado muita coisa, aí você abre o livro, lembra de um ponto e dá aula, e fala, né? A gente, afinal de contas, estudou, sabe os assuntos de certa maneira, aí faz assim, um pouco, eu chamo assim, meio burocraticamente, todo professor faz isso em algum momento, não acho que seja nenhum crime e tal, só que na internet não dá para fazer isso, né? A gente também tem que entender como é que funciona a coisa. Então tem que preparar, tem que montar, tem que formatar o vídeo. Às vezes dá um trabalho danado. E é cansativo, você fica esgotado. Você tinha, né, que de certa forma seduzir o aluno em sala de aula, e aí o celular, isso é muito, muito curioso. O celular era, entre aspas, dependendo da situação, né, o seu inimigo ali, né, dividindo com você as atenções. Agora você tem que seduzir muito mais. Porque o que tem de gente que coloca lá uma figurinha e volta a dormir, né, aluno, e você precisa daquela carinha te olhando ali. É bem complicado isso, né? A gente está aprendendo, de novo, a ser professor de uma outra maneira, né? É interessante. A gente não está competindo com a tecnologia, né? Na verdade, a gente quer que o aluno use a tecnologia para olhar para a gente. Agora é o contrário. Agora é o contrário, exatamente. E agora a turma foge da tecnologia, né? Todo mundo fugindo do celular, é engraçado. Contrário. É muito louco. Esse ano, realmente, é único. Mas aí, eu estou muito feliz. Você quer falar mais do seu canal? Eu estou aqui, Rosalva, Diego... Olha a Marisa Sorriso aí, a Bianca Batista... Que gente bacana, adoro vocês todos, gente. Saudade demais. Eu saí de lá de Nova Iguaçu, da escola, ano passado, assim, eu não consigo... Eu gosto tanto dessas pessoas, gosto tanto deles, que eu não consegui sair do grupo de WhatsApp da escola até hoje. Os alunos queriam um celular e agora querem voltar
da escola, voltar para a escola. É verdade, isso é muito. Eu fico curiosa, não sei você, Ed, mas e os professores que estão aqui conosco, os que vão assistir depois. Eu estou curiosa para saber quando nós voltarmos para a sala de aula, você verá alguma modificação no comportamento dos alunos. Será que vai bater saudade? Ou saudade de ficar em Uma casa, ou semana, eu saudade acredito da que sim. gente? O que será que vai pesar, hein? Eu não sei, eu tenho muitos medos, assim, muitos medos para o ano que vem. Muitos, assim, com relação à escola. Acho que vai ter uma evasão grande, sobretudo no ensino médio. Eu também acho. Eu acho que vai ser estranho, assim, né? Agora que a gente está só nesse momento para falar um pouco mais sério, assim, acho que vai ser inevitável, né? As pessoas vão demorar um pouco a voltar para essa rotina. Acho que a gente, na verdade, descobriu que é uma rotina pesada, né? A gente está tão acostumado com ela. Eu tenho colegas, você também, nós todos aqui, a gente tem colegas que tem tripla, né? Faz dupla e dobra e trabalha de manhã, de tarde, de noite. E a gente esquece um pouco que essa rotina é muito pesada. Porque a gente fica adoecendo, né? Ficando assim com problema de coluna, sério, tendinite, então. E fora mesmo os olhos, né? Que ficam cansados, muita ardência. Tem gente fazendo quimioterapia para o olho. Eu nem sabia que tinha isso. Porque Nem os eu olhos. também não sabia, não. Interessante. Mas bom, você quer falar sobre o quê? Assim, tem que falar, né? Sobre teatro, sobre televisão, sobre o lançamento de livro. O que você quer falar agora aí pra gente? O que você quer priorizar? Eu vou começar com uma coisa que eu realmente não esperava que fosse acontecer esse ano. Que era a estreia de uma peça presencial em Belo Horizonte, com o grupo do Ilvio Amaral, que é o rei de Belo Horizonte. O cara, ele é um diretor, ator, um astro mineiro, muito querido, assim, que me foi apresentado pelo Roberto Frota, e a gente foi assistir. Ele faz uma peça há, sei lá, 2 décadas talvez já, que é Um Espírito Baixou em Mim, que é um sucesso arrebatador por onde passa. E aí eles leram um texto que eu escrevi, uma peça que eu montei em 2012 aqui no Rio, o Agredir Funcionário Público no Exercício da Função é Crime, que é no Teatro do Leblon, que era uma comédia, com o Roberto Frota e o Roberto Pirillo, que acabou a temporada e tal, e eles quiseram montar em Belo Horizonte. E a gente está sempre nessa, há muitos anos já, vendo como fazer isso. E aí a peça se transformou em Como Vencer a Burocracia Sem Ter um Infarto, né, com direção do Ilvio Amaral, com o Fernando Veríssimo e o Lucas Barbosa, dos atores engraçadíssimos, e que estreia dia 27 agora no Cine Teatro Brasil Valorec, lá em BH. Eu estou com um sucesso enorme. Eu sei que eles ficam em cartaz no mês de janeiro inteiro também, porque Belo Horizonte tem aquele projeto muito bacana de valorização do teatro, de popularização do teatro, que o Rio de Janeiro teve durante anos, pioneiro, mas que abandonou, abriu mão, enfim, como tudo que acontece no Rio, as coisas vão acabando. Mas em Belo Horizonte o projeto existe, e eu torço muito pelo sucesso da peça, não só porque o texto é meu, mas porque eles são batalhadores, são guerreiros. Eu sou muito fã de quem faz teatro com a cara e com a coragem. Sou mesmo, nutro até uma certa inveja, porque eu não tive essa coragem. Eu faço teatro, mas ao mesmo tempo, né, eu procurei alternativas, planos B, C, D para poder sobreviver. Mas você costuma fazer tudo ao mesmo tempo, Ed? Tudo ao mesmo tempo? Assim, ou tem uma fase que você está mais voltado para o teatro, mais para a televisão, para o cinema, ou é tudo ao mesmo tempo? A televisão é uma coisa eventual, então assim, eu não tenho projetos para a televisão. Eu fui contratado da Globo em 98 e 99, quando eu era assistente de redação do programa Muvuca. Né? Eu entrei lá como estagiário, 3 meses depois eu já era auxiliar de redação, e quando fui finalmente demitido, porque o programa não fez muito sucesso, ia acabar, a Regina Casé foi fazer um filme chamado Eu, Tu, Eles, que é um belo filme, e aí não precisava de assistente mais, era muita gente, era uma equipe muito grande para um programa semanal.
de meia hora. Então, acabamos todos os assistentes sendo demitidos. Legal, eu gostava do programa. Era bem legal. Era um programa bem legal que veio depois do programa legal. Ela fez o Brasil Legal, o programa legal, Brasil Legal, e depois o Muvuca, que era o inverso do programa legal. O programa legal. Cachorro, não era isso? Tinha o Muvucão. Tinha o programa apareceu o Malucão, que a Ana Lumader deu para ela. E aí tinham dois fila não, não era fila, era um Scooby-Doo, não sei, esqueci qual é a raça. Era enorme. Cara, e eram muito fofos, assim, era muito maneiro. A gente trabalhava numa casa, numa mansão ali no Maitá, toda decorada pelo Green Cardia. Foi um ano incrível, uma experiência muito bacana na minha vida, assim, e foi a primeira experiência com redação e tal. Eu realmente dei muita sorte de começar ali com eles. Aí depois eu comecei a tentar botar meus textos em cartaz, né? A fazer teatro. A escrita, na verdade, no meu caso, surge pelo teatro, né? Eu já falei isso em algum lugar. Na verdade, tudo meio que surge pelo teatro. Eu me torno um leitor assíduo, né? Um leitor apaixonado por causa do teatro. Eu era um aluno mediano na escola, não tinha altos e baixos, até era bom aluno, mas não era super brilhante em nada. E aí fui fazer teatro. Quando eu entrei na Martins Pena, eu descobri a necessidade de ler as peças, né? Não só para decorar, mas para entender contexto, para estudar, para conhecer ali aquela realidade e ler os textos teóricos, né? Para entender melhor o fazer teatral. E aquilo fez tanto sentido para mim que acabou me transformando num leitor. Um leitor assíduo. Isso eu devo ao teatro. Daí, para escrever, foi um passo, porque eu lembro muito que Kelsey Carr, que é uma atriz, hoje uma grande atriz, falava muito que os meus textos eram bons. A gente fazia muito exercício na escola de escrita, né? A gente tinha que escrever, improvisar, criar coisas e tal para fazer determinados esquetes. E geralmente, eu raramente era elogiado como ator, muito poucas vezes fui elogiado como ator, mas como autor dos textos eu geralmente era. Só que eu não segui muito a minha intuição, não. Eu queria ser... eu acho que é a coisa mais patética, assim, de revelar, mas enfim, eu queria ser galã da Globo. Eu acho que era o que eu queria. Eu tinha certeza de que eu podia ser galã da Globo. Eu olhava, estudava, assim, quando era criança, vendo o Tony Ramos fazendo lá as novelas, e aí eu olhava, cara, eu quero fazer isso deve ser legal. Sabe? Eu gostei desse negócio aí, mas nunca passou pela minha cabeça, e de fato fazia. Quando em 88 eu fiz uma peça de teatro, na verdade, em função da retomada do movimento estudantil no Rio de Janeiro, eu descobri que era bacana, aquilo me emocionou profundamente. Aquilo me gerou uma sensação que eu falei, eu quero sentir isso outras vezes na minha vida. E aí o teatro passou a ser, de fato, uma possibilidade, né? Ele não era uma possibilidade. Eu achava bacana e não conhecia muito, não ia muito teatro, minha família não era muito ligada a teatro, ainda que meu pai seja primo de algum grau do Zé de Vasconcelos. Ele sempre falava isso, mas ele também não tinha contato com ele. Ó, você está dizendo aqui que você é o galã da Belmiro. E aí eu fui fazer Martins Pena, entrei na Martins Pena muito jovem, e da Martins Pena eu tive uma experiência, eu fiz os cursos, eu fiz curso com todo mundo. Eu entrei no tablado logo em seguida, depois eu descobri os menestréis, que eu acho que a galera mais jovem não faz ideia do que seja, mas era o pessoal do Oswaldo Montenegro, que eu adorava aquilo, eu achava aquilo fez muito a minha cabeça no comecinho dos anos 90. Depois eu descobri o Moacir Góes e fui fazer curso com ele, e comecei a entrar em processos de montagem. Eu estava sempre muito, muito antenado, muito ligado em tudo que estava acontecendo. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, foi em 89. Eu morei em Copacabana até 2001, eu nasci, e aí
eu fui fazer... Eu estava passando pelo Teatro Glaucio Gil, que estava, na época, em escombros. Não tinha nem telhado. Estava todo destruído. Entrei para ver. Sabe, de curiosidade? Já estava fazendo curso. Pô, entrei, olhei. Aí tinha um cara lá falando, fazendo uma espécie de seminário, né? Que era um teórico, uma coisa teórica sobre aspectos do teatro latino-americano. Fiquei curioso, entrei, assisti, fiquei ali conversando e tal. E o cara era o Aderbal Júnior, o Aderbal Freire Filho. Ele foi meu professor na faculdade. Sério? Eu tive o prazer de tê-lo como professor de teoria literária na UFRJ, um orgulho. Caramba, eu adoro o Aderbal. E depois, eu fiz aquele curso. Ele é maravilhoso. Aderbal foi um cara que sempre me reconheceu na rua, sempre conversamos. Eu acho até que ele nem sabe quem sou eu, mas a gente sempre conversou muito. Ele parava e começava a conversar comigo. Ali, ele morava na Santa Clara, na época, lá em cima, eu tinha meu melhor amigo morava no mesmo prédio. De vira e mexe, eu encontrava com ele no elevador. E aí fiz esse curso com ele. E ele, no final, falou assim, pô, fica aí, fica com a gente, já precisa de gente para trabalhar e tal. Eu não vi muito sentido em fazer aquilo. Na época, era muito teórico mesmo. Mas 1 ou 2 anos depois, aquilo virou a Companhia de Demolição e Construção de Espetáculo, que acho que foi uma companhia de teatro fantástica ali no meio dos anos 90. Os caras reconstruíram o Glaucio Gil, transformaram num galpão. Eu acho que o Glaucio Gil daquela época virou o lugar, um maior polo de teatro alternativo assim, da cidade. Tinha teatro 24 horas. Tem um monte de gente aí que está no mercado. Eu fui querida, minha querida Márcia do Vale, que trabalhei com quem trabalhei no passado, que me deu aula na Martins Pena, era do grupo. O Marcos França, que é muito meu amigo, que está sempre por aí fazendo teatro, também era do grupo. Carmen Frenz, eu sei lá, tem um monte de gente que depois eu conheci no meio e que eu admiro profundamente, que eram e que estavam nessa oficina e eu não sabia, eu simplesmente não tinha ideia de quem fossem, né? E aí eu estreiei, aí em 94 eu me formei na Martins Pena e fui fazer o meu primeiro espetáculo profissional, que foi o Rei Pasmado e a Rainha Nua, que foi um sucesso arrebatador no Rio de Janeiro. O CCBB dava volta no quarteirão para assistir a peça. Quando acabou a temporada lá, a gente foi para o Teatro de Arena, que não existe mais hoje em dia, lá em Copacabana, e a gente lotou o teatro durante 6 meses, de quarta a domingo. Para mim, foi a melhor experiência que eu podia ter na vida, mas também uma experiência perigosa, porque eu estava me formando com um grande sucesso. E aí eu achei que a carreira era assim. E não era. Ela era muito mais permeada por baixos do que por altos. E eu estava no alto, assim, eu estava me sentindo realmente uma estrela. Eu dava autógrafo. Saía do teatro dava autógrafo. Era incrível, assim. Foi uma experiência linda. Linda, que eu guardo com o maior carinho, assim. Fiz muitos amigos daquela época. Guardo todos. O Roberto Frota, principalmente, meu padrinho de casamento, querido, assim, estou com ele, está trabalhando, sempre falei com ele hoje de manhã, a gente está sempre envolvido em projetos, escrevi roteiro com ele, escrevi argumento com ele, fui assistente dele. Para assim, né? A gente na conversa, você vai lembrando das coisas e vai lembrando de coisas boas, né? De pessoas maravilhosas que passaram pela nossa vida e que contribuíram e continuam contribuindo, mesmo não estando fisicamente próximos, né? Sim, com certeza. Poxa, com certeza. Né? Passa um filme, né, Ed? Passa um filme. Passa. Nossa, eu adorava, por exemplo, ir para casa da Thelma Heston. Eu era muito amigo do Renatinho Heston, filho dela. E a Thelma o Nelson Rodrigues falava que a Thelma era, por excelência, a atriz rodriguiana. Né? Vocês vão lembrar, era a gorda dos Sete Gatinhos. Aquela com os peitões grandes, uma baita atriz, engraçada. Miguel Falabella também era super fã dela, faleceu há alguns anos. E o Renatinho era muito meu amigo. A gente é muito amigo, mas realmente se afastou bastante, né? A vida afasta, acaba afastando. Sim, não tem nenhum. Mas eu tinha, mesmo salário, eu ia muito lá, aparecia muito, aparecia do nada, de madrugada, sem motivo nenhum, com 19, 20 anos, e pum, entrava, e Renatinho, tá aí? Eu sabia que era casa de artista, todo mundo de madrugada estava acordado. E a gente saía ou não saía, ficava na casa dele, batendo papo, falando de ideias, de projetos, de sonhos. Eu acho que... Estou até falando uma verdade aqui, só para não perder o comentário, né? Os amigos é que validam a nossa caminhada, é verdade, é tão bom, né? Com certeza, com certeza.
é delicioso, assim, né? Eu não consigo entender alguém que... Eu acho que se eu não tivesse amigos, eu sofria muito. Acho que quem não tem amigos sofre muito, né? A solidão é esquisita, assim, é uma dor silenciosa, né? É importante, é muito importante ter pessoas, né, com quem trocar ideias e tal. E eu acho que no sentido da pandemia tem esse grande problema, né? Que por mais que a gente bata papo, converse, não substitui tanto, né? Quanto tá junto, né, tá ali, batendo, conversando. Eu, por exemplo, Acho que não quando vejo meus tudo isso primos. passar, né, vai ficar todo mundo agarrado, assim. Talvez. Pô, não vejo meus primos há 8 meses. Sou nascido e criado com eles. A gente se via toda semana e tal. É muito esquisito isso. Não tá, Uhum. não, a vida já tinha afastado um pouquinho antes, mas assim, de não poder encontrar e tal. É É diferente. tortura. Mas continua aí a contar aí a sua caminhada artística. Então, eu fui fazer uma aula outro dia, eu falei, uma amiga minha falou assim, Edvar, acelera que você ainda está em 88. Mas aí, mas, já tinha 1h30. Mas enfim, eu também tenho uma história engraçada do Paulo Otran. Mas agora você já está nos anos 90, então está um pouquinho mais para lá. Estou indo e Pra voltando. cá, né? Do Paulo Otran, que ele dizia que foi escrever a autobiografia dele e ele já estava na 300ª página, estava com 7 anos de idade. Ele desistiu, assim, achou meio desnecessário. Aliás, o Paulo Otran tem uma história, eu fui assistir uma peça dele uma vez com uma amiga que tinha sido atriz dele, tinha sido atriz numa peça com ele em São Paulo nos anos 80. E aí ele foi tão bacana que a gente assistiu quando acabou a peça, tinha uma galera assim meio que esperando, aquele secto, né? Essa turma muito famosa tem sempre um grupo ali em volta que já meio que direciona a vida. O Paulo Trans parou ali para conversar comigo e com ela, e ficou quase meia hora batendo papo. Os caras ficaram desesperados, querendo ir embora, e ele não queria ir embora. Eu achei que foi incrível. Eu falei, cara, eu tô aqui conversando com o Paulo Trans, que maravilha, assim, que delícia, que sensação de fazer parte desse mundo. Assim, na tela, me parece, né, ter sido uma pessoa simples, né? Não sei, assim, acho que sim, acho que eu não sei, a gente conversou sobre teatro, e foi muito encantador, assim, eu fiquei... No sentido de, assim, ele já tinha um sucesso, né, e parou para conversar com as pessoas, sem ficar afastado, como muitos artistas, infelizmente, fazem, né? Eu acho que essas pessoas começam a ficar muito famosas, elas se assustam um pouco com assédio, porque elas normalmente são pessoas normais, assim, não precisam... Né, gente como, sei lá, se fala muito isso do Cuoco. Eu falei, do Cuoco, não sei o quê. Aí eu fui gravar com ele. Fui gravar a novela com ele. Aí ele mudou essas pessoas, assim, e ele, agora, tinha um camarim só para ele. O mais legal é que eu dividi camarim com o Tony Ramos, porque ele tinha um camarim só para ele. Qual foi a novela que você fez com os dois? Cara e Coroa, eu acho. Não? Acho que não, Caramba, Passione, talvez. Passione? Eu acho que era Passione. Era uma que ele era pai do Bruno Galhaço, que era um picareta, fazia um monte de besteira. E aí eu ia prender o Bruno Galhaço, era um oficial, era da Polícia Civil e tal, eu prendia o Bruno Galhaço. Eu me lembro. Se alguém lembrar do nome da novela aí, pode escrever nos comentários. Eu me lembro vagamente do que você está falando, mas eu não estou lembrando o nome da novela. Hoje mesmo eu falei, uma amiga minha estava assistindo o Globo Play, e aí ela me mandou uma mensagem, tô vendo Vidas Secretas, olha quem eu vejo. Aí eu olhei e falei, caramba, só que não falou Vidas Secretas, ela falou que tô vendo série e olha quem eu vejo, aí me viu. Eu falei, eu nem lembro qual o nome dessa série. Aí ela falou, Vidas Secretas. Eu falei, pô, tá tirando onda, não sei o que. Eu falei, não tô tirando onda, são 63 participações, aí você acaba esquecendo mesmo. E assim, confesso, tem algumas muito legais, mas das 63, 50 foi policial, oficial de justiça, bombeiro. Aí você não lembra mesmo, você fica meio, eu fiz o policial civil naquela, mas fiz o guarda municipal na outra, fiz o policial militar na outra. Então é difícil mesmo. Uma participação que te marcou, assim, que você gostou muito de fazer? Muito legais, Teve uma Malhação. Eu fiz 9 participações em 9 temporadas diferentes de Malhação. Isso deve ser algum recorde na Globo.
É, porque foram diferentes, né? Muita participação. Teve uma que me marcou, assim, porque pelo tamanho, que foi na Malhação do Fiuk. Talvez as pessoas lembrem. Que eu sequestrava o Fiuk. Eu fazia um bandido, que não é muito comum. Mal, você pensou no Fiuk. Eu sequestrava o Fiuk e sequestrava a galera toda. O Murilo Couto, aquelas meninas, era todo mundo junto. E como era Malhação, você não pode ter arma. E era muito engraçado, porque eu pegava eles pelo braço, pelo pescoço, assim, pela camisa, e levantava e saía levando, que nem trapalhões, sabe? Eu e o outro sequestrador, que era o Paulo Vespúcio, que é maior que eu, que é um cara mais comprido, assim, magrão, forte pra caramba, mais alto ainda. E aí era engraçado, a gente ficava se divertindo com isso, né? Que a gente prendia os caras com... E o Fiuk, um doce de pessoa, depois eu gravei de novo com ele, e a gente bateu altos papos, ele sim, muito humilde, muito do que é a carreira, do que era a profissão. Eu acho que muito bem preparado, até me surpreende ele não estar aí protagonizando coisas, porque preparado, não sei se ele era bom ou ruim, aí é outra questão, mas preparado para isso ele era, muito, muito, e de uma simpatia enorme, mas que herdou do pai, né? Para quem não sabe, o pai do Fiuk é o Fábio Júnior, né? Então, assim, o cara nasceu ali com a faca e o queijo na mão. E muito simpático. Tem muitas figuras assim. Agora tem muita figura também execrável na televisão, assim, mas aí eu não vou falar delas porque não interessa. Não fala nome. Mas faz sentido. Deixa o pessoal imaginar quem possa ser. Tu sabe que de vez em quando eu entrego, mas eu não vou contar, não. Depois você me conta depois. Se você fechar, você me conta. Tô brincando. Mas vamos falar de cinema agora. Quer falar de cinema? Um filme. Não, peraí, deixa eu só terminar essa história, porque eu comecei falando lá do Cuoco e não terminei. O Francisco Cuoco, ele fez assim, a gente gravou e aí na verdade, a minha primeira memória de infância de televisão é justamente o Carlão morrendo no metrô da Carioca, com dinheiro, com a música do Paulinho da Viola lá, dinheiro na mão, é vendaval, é vendaval. E aquilo para mim é a primeira imagem de televisão. Eu não sei se foi a primeira coisa que eu vi, eu não tenho certeza, mas a primeira imagem que eu tenho de TV é aquela. É Pecado Capital, né? O nome da novela? Pecado Capital. Capital. Depois fizeram uma refilmagem com o Du Moscovis e não sei se era a Glória Pires ou a Tanga, não sei. Mas, enfim, a primeira versão mesmo, né? Eu esqueci o nome que tinha. Tá até trabalhando agora de novo no remake. Remake não, aquele Haja Coração, que ela trabalha lá também. Mas uma das três amigas, eu esqueci o nome dela. Não sei, mas enfim. Não vou me lembrar. Não me lembro. Mas aí eu sei que eu fui lá falar com ele, né? Pô, a primeira memória. Carolina Ferraz. A primeira memória que você tem na televisão, cara, e você conhece o cara, e fui lá falar. Aí ele foi de uma generosidade, assim, não só comigo, mas com todo mundo. Eu falei, cara, aquilo era genial. A primeira cena que eu vi na TV, a minha memória estava ali e tal. Ele podia ter reclamado, falado que, porra, tá me chamando de velho. Assim, não, ele falou, rapaz, isso é a genialidade do Daniel Filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz a cena. Eu fiquei mudo. Caramba, porque geralmente o autor é muito egocêntrico, né? Quer dizer, eu pensei, eu fiz. Não, aquilo foi a genialidade do Daniel Filho. Ele pensou em tudo e eu só executei. Eu falei, caramba, que legal. E aí ficou batendo papo comigo mais um tempão. Foi lindo. Foi lindo, assim. Eu, por exemplo, acho ele um desses caras polêmicos aí e tal. Eu acho ele um cara incrível. Aliás, a trilogia sagrada da Globo, eu trabalhei com os três. Tony Ramos, Cuoco e o Tarcisão. E o Tarcisão também foi muito generoso comigo. Isso eu estava lá no começo ainda, uma novela, me mandaram gravar, fazer um caminhoneiro que tinha que dar umas dicas para o Tarcísio Meira. A gente foi gravar no meio da estrada. Só que era em São Paulo. E eu não conheço nada de São Paulo. São Paulo, 3 vezes a cidade capital ali. Mas interior, eu não conheço nada. E em algum momento do texto, acabava o texto. E aí o diretor me mandou improvisar. E eu falei, cara, como é que vai improvisar se eu não conheço as estradas aqui? Aí ele, improvisa aí e tal, porque ia fazer um fade e ia cortando. Né? Só que fade ainda ia
tinha a minha voz. E não tem nada pior em cena, principalmente na televisão, que capta tudo, você fazer um fade, blá, 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 blá. Isso é ridículo, fica feio. Você tem que ir falando, explicando alguma coisa que faça sentido. Explica para quem não sabe o que é fade. O que é um fade? É quando o som, a imagem vão desaparecendo, é o fade out, né, lentamente. Ou o fade in quando vai aparecendo a imagem, né, ou o som. E aí o Tarcísio Meira me pegou pelo braço e falou, não, faz o seguinte, me manda pegar a Raposo Tavares, depois de sei lá quantos quilômetros entrar na avenida não sei das quantas. Ele tem fazenda lá, né? Ele conhece. Ele foi me explicando e eu fiz exatamente o que ele falou. Ou seja, naquele momento quem me dirigiu foi ele, sabe? E foi muito bacana. Muito bacana. Esses caras, eu tive sorte, ou as pessoas se assustam com algumas coisas que não deviam, assim, né? Porque assim, não é meu caso, mas... Tu repara, são pessoas que não têm, assim, que não são como o Tarcísio Meira, né, o Tony Ramos, mas que se acham, né, dessas pessoas e que eu também referindo a essas pessoas, né? Exato. É gente que você olha ali, tem 18 anos e se acha, né? Tem o outro lado, às vezes eu fui gravar a Malhação, tinha um garoto que tinha 19 anos, 20 anos, não sei, e ele não sabia nem como é que se tirava um registro profissional. Aí ficamos eu e o Leonardo Vieira, Leonardo Franco, a gente se olhou e falou assim, caramba, que é um outro ator e tal, conhecido. A gente falou, como é que esse cara não está trabalhando aqui? Se não sabe nem como é que é um registro, como é que se tira um registro profissional. Mistérios da Rede Globo, mas a gente ficou meio chocado. Assim, tem coisas assim, é disso que eu estava falando, desse tipo de pessoa que eu estou falando. Mas aí, acontece. Já concluiu a história, quer falar sobre cinema agora? A gente já falou sobre televisão, sobre teatro. O cinema, eu ainda quero falar do seu livro infantil aí. Tem. Sim, tá aqui no meu... a Menina dos Olhos. Em 2018, eu fiz um filme chamado Mormaço. Foi uma experiência muito bacana, um filme muito diferente, um filme bem alternativo, mas eu tive a felicidade de participar do Festival do Rio, de participar daquela sessão especial do júri, que me concorreu a prêmio. Um grande amigo meu fazia também, o Telmo Fernandes, querido, aliás, insulano, hoje em dia mora em Laranjeiras, mas ele é insulano, estudou aqui, morou aqui a vida inteira. E a gente fez esse filme, o Mormaço, que é uma história meio de terror, assim, mas que mescla com aquela expulsão dos moradores da favela do Autódromo em 2016, assim, para fazer o Parque Olímpico. Tinha uma comunidade ali, expulsar essas pessoas. Fizeram um documentário a respeito dessa comunidade e depois a diretora fez um longa-metragem de ficção que misturava essa situação. Então o filme é muito interessante. E está no Now. Então, se alguém tiver interesse, acho que vale a pena dar uma assistida lá no Now. Mormaço. Filme brasileiro de altíssima qualidade. Aí tem os curtas, fiz um curta com o Aroni Martins, que é colega da rede também, professor. Deve estar pronto já, na verdade, né? O Aroni está fazendo um mistério, está esperando aí que acabe a pandemia para a gente poder participar, lançar em festivais. É um curta baseado em um conto meu, um desses contos que vai estar no Super-Homem, no dia que matei o Super-Homem. Que quem faz o protagonista é o Roberto Frota. É um curta lindo. É um curta de impressões, com muitos silêncios e tal, que fala sobre a velhice de um jeito bem forte. Assim, acho que vai ser um trabalho muito bonito de ser assistido. Espero que o Aroni consiga. Todo mundo curioso. Eu estou aqui curiosa aí para assistir aí. Delicado, sabe? Delicado, cuidadoso. Assim, acho que foi todo filmado aqui na ilha. Quem mora na ilha vai reconhecer os espaços, os ambientes. Acho que vai ser bonito de ver. Vai ser bonito de ver. É isso. De cinema é isso. Eu tenho muita vontade de fazer mais, mas o mais próximo no momento são os Continhos da Meia-Noite. Uhum. E agora vamos falar de livros, então. Vamos lá. Vamos falar de livros.
Eu participei, que nem você, né, da deliciosa antologia da Carla Antunes, né, aqui, ó, temos aqui, né, somos parceiros de antologia. Carla é uma poeta maravilhosa, é uma batalhadora guerreira incrível aqui desse projeto. Me inspirou a desenvolver um projeto que também quero desenvolver no comecinho do ano, sobre essas mulheres incríveis da ilha, né, que tem Ana Cristina Rosito, que tem Carla Antunes, que tem Cláudia Pinto, que tem uma galera... É impressionante como tem poeta, mulher na ilha, falando coisas interessantes, importantes, que eu julgo importantes, sobre a vida, sobre o mundo, sobre viver Gente, eu tô nesse... morrendo de Né? saudade da Ilha do Governador, gente. Nunca fiquei tanto tempo longe da Ilha do Governador, é sério. Desde sempre, sempre, todos os dias, religiosamente, lá, né, tirando sábado e domingo, a não ser com eventos, né, na ilha, toda vez indo dar aula e tal, e agora, neste Pois ano, eu é, tô né? aqui. Pois é, né? Tá longe. Você tá onde? Eu agora tô aqui no Meia. Ah, você tá no Meyer, olha. Quem é do Meyer não bobeia. Olha que legal. Por aí. Bacana, a ilha é um lugar diferente, né? Ela tem uma característica meio diferente do resto da cidade. Muita gente fica confuso, acha que é um bairro só, muita gente acha que... Tem gente que acha que é uma cidade, né? Que é um município autônomo. Não é, né? É uma região administrativa, mas acho que é porque é uma ilha mesmo, porque está dentro da Bahia, porque tem acessos difíceis, acaba tendo uma geografia muito particular em relação ao resto da cidade. Assim. Eu gosto muito da ilha, eu aprendi a gostar demais aqui. Assim, eu fico sempre ficam me tirando onda com a minha cara, porque eu não sou da ilha, e eu achava, na infância, eu só vinha à ilha para ir ao Hospital do Galeão ali. E eu achava que a ilha acabava naquele obelisco, porque para mim era aquele larguinho e eu voltava para casa. Meu pai era isso que eu conhecia da ilha. E eu até a adolescência, assim, achava, tinha essa visão meio distanciada. Nunca me deu o trabalho de procurar um mapa, de olhar e tal. Naquela época não tinha o Google Maps, era mapa Não, mesmo, de papel. não tinha. Eu ficava mais perdida com aquilo do que se eu não tivesse olhado mapa nenhum. É um problema. Tinha os mapas difíceis, né? Você já abriu o Atlas e falou, caraca, não tá achando nada aqui, né? Dificílimo. Sabe o que eu lembrei agora, você tá falando? Lembra do velho Guia Rex? Lembro. Lembrei agora. Tinha aquele mapão que você ia abrindo, o troço era gigante. Lembro disso. Eu saía com meu pai, ele pedia não, olha aí pra mim, onde é que tá o lugar? Eu ia abrindo aquilo, não entendia nada, e ele ficava irritado, não conseguia chegar a lugar nenhum. Né? Aí eu falei, gente, desisto, um dia a tecnologia vai me ajudar, ainda bem que ainda bem que o Waze me salve. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos falar de livros. Então, aí eu tô, assim, eu fiquei muito feliz. Como eu falei, um ano ímpar, assim, um ano ímpar. Eu participei dessa coletânea aqui, que é o Viagem à Volta da Minha Casa, que é um livro que foi parte de uma seleção, de um concurso que a editora Jaguatirica fez no Brasil e em Portugal, e selecionaram 25 contos que falavam a respeito da pandemia. Oi? Uhum. Que falavam a respeito da pandemia, e eu fui selecionado. É uma delícia. É uma delícia de livro, uma delícia essa experiência Brasil-Portugal. Foi legal. É legal que tem português que mora no Brasil, tem brasileiro que mora em Portugal, tem português que mora em Portugal, tem português que mora na Ucrânia, que participou desse livro. É um livro bonito, né? Acho que era significativo para esse momento. O meu querido Fretes e Mudanças, né, que foi lançado em, acho que 2016, que eu fiz com Douglas Fagundes. A gente, olha ele aí. Ele ou ela? Ele é o Iago. Iago. Tem algum Otelo por aí? Não. Não. Tem o Yuri.
O Frete e Mudanças, que é um livro que me deu muita alegria, porque eu não tinha pretensão nenhuma, o livro foi esgotado. Eu brinco muito com o Douglas, que fala que é um best-seller da poesia brasileira, porque o livro não existe. Agora, para a Bienal... Mostra a capa de novo. Mostra a capa de novo pra gente, que o Iago acabou atrapalhando. Muito bonita a capa. Para a Feira Literária da USP, reimprimiram alguns exemplares e está vendendo lá no site da Jaguatirica também. Baratíssimo, aliás, R$10 o livro. Acho que se eu fosse você, eu comprava. Agora, vale muito a pena. Fala nos bastidores, você me dá de novo. Que mais? Tá. E A Menina dos Olhos, que foi uma... peraí, tem uma coisa. Eu falei tanto de teatro, a teoria que me fez ler, fez ser um cara, um estudioso e tal. Eu terminei virando, de fato, um estudioso de teatro. Até profissionalmente, de uma certa maneira, eu encaminhei a minha trajetória artística muito para a teoria. Eu fui para a Unirio, fiz licenciatura, fui para o mestrado em literatura, e no mestrado da UERJ, e no mestrado em literatura acabei estudando teatro, né? A minha dissertação. Literatura o quê? Portuguesa ou brasileira? Literatura portuguesa. Fiz mestrado em literatura portuguesa. E o meu também. A Marisa já falou sobre Portugal aqui, e aí eu falei justamente para provocar. Eu fiz literatura portuguesa. Acho que muito influenciado pela minha esposa, que ela tem dupla nacionalidade, família toda portuguesa. Eles têm uma relação muito intensa com Portugal. A família toda dela praticamente mora lá. Só ela mora aqui, a irmã mora em Brasília. E os primos, todos, boa parte deles, por parte de pai, todos moram lá, parte de mãe também. A maioria mora lá, tem um ou outro que mora por aqui, mas é todo mundo português. Só a geração dela que nasceu aqui. Eu acabei escrevendo quando na Unirio, ainda na Unirio, eu conversando com o professor Inemar Brito, que é um grande mestre e tal, eu falei para ele, cara, Inemar, eu tenho uma ideia ótima para o mestrado. Eu pensei em tentar falar sobre a trajetória do Anfitrião, que é uma peça do Plauto, uma peça de 2.300 anos, até o teatro contemporâneo, porque consta que o Plauto, que essa peça, que o Anfitrião, é a peça mais copiada da história. São mais de 50 versões diferentes. E não são versões diferentes de qualquer um, não. O Molière escreveu o Anfitrião, o Luiz Antônio da Silva escreveu o Anfitrião, o Guilherme Figueiredo escreveu a versão dele do Anfitrião. Então, sim, grandes autores, grandes escritores copiaram o Anfitrião. E aí eu resolvi fazer uma trajetória desse Anfitrião ao longo da história, para ver em que medida esse humor romano, né, da antiguidade alcançou os tempos modernos. Camões, primeiro texto de Camões é o Anfitrião. A primeira coisa que o Camões escreveu na vida foi uma peça de teatro, foi o Anfitrião. A Comédia dos Anfitriões, com elementos renascentistas e tal. E aí eu escrevi, fiz um trabalho comparativo, né, entre o Anfitrião do Camões, o Anfitrião do Luiz Antônio José da Silva e do Plauto, obviamente, né, que deu na recriação da comédia romana no teatro português, que foi o livro que acabou me aproximando da editora Jaguatirica. Por quê? Porque quando eu fiz a defesa, houve uma indicação de publicação e a UERJ não publicaria, tendo em vista que eles só publicavam doutores, né? Até hoje acho que funciona mais ou menos assim, aí do UERJ. E aí me deram uma lista de sugestões de editoras que podiam publicar. E a Jaguatirica se interessou, assim, na verdade, pela publicação. Acho que porque ela já tinha um projeto, né? A Jaguatirica na verdade, são duas editoras, no Brasil, a editora Jaguatirica, em Portugal, a editora Gato Bravo. A Paula Cajati é editora das duas editoras no Brasil e em Portugal. Não sei como é que ela faz isso, mas enfim, ela é da editora dela lá. Trabalho. Mas aí eu acho que interessou a ela o tema e tal, e terminou que eu lancei o livro. E foi muito bem, assim, um livro que você não acha em lugar nenhum. Assim, eu tenho meia dúzia aqui,
porque pedi para ela, insisti para ela, pô, faz mais uma quantidade, porque de vez em quando eu preciso levar para feira e tal, para eventos. Esse é um livro que também está esgotado. O que me deixou Separa um muito... pra mim, pra eu comprar. Separa um. Sim, tá aqui guardadinho já. Separa um pra mim. Quando a gente se encontrar depois disso tudo, eu pego. Ou Tá, então a gente beleza. combina pra mandar pelo correio, sei lá. Depois combina isso. Tá, beleza. Você tá no México. Se eu estivesse aqui na ilha, eu te deixava na tua portaria. Um pouquinho distante. Tá, não, beleza. E aí, no final das contas, vamos lá, continuando na literatura. Quando eu era adolescente, adolescente não, né? Já não era mais adolescente, mas eu terminei publicando com um amigo um livro chamado Mergulho no Silêncio, que era um livro de poesia, mas cuja capa, apesar de incrível, do Ricardo Cunha Lima, que é também um amigo nosso de adolescência, que hoje é professor da UFPE, lá em Pernambuco, de design. O livro não chega... A capa é muito mais barra pesada do que o livro, né? O livro são reminiscências adolescentes, assim, que eu nem conto muito, mas foi importante fazer. Outro dia eu estava refletindo sobre isso. É um livro de 97 e tal, que eu fiz ainda não era mais adolescente, mas sobre os ares da adolescência. E finalmente A Menina dos Olhos, que é o livro, acho que é o último livro que eu publiquei, quer dizer, tem a Viagem à Volta da Minha Casa, que é mais recente, mas que é plenamente autoral. E a minha primeira experiência no teatro, no livro, na literatura infantil. É super bem ilustrado pela Edilma Trajano, minha querida amiga, colega de colégio também, lá da Belmiro Medeiros, uma escola super criativa, só com gente bacana. Os desenhos da Edilma, que lindos que são. Eu sou muito fofo. E me proporcionou ano passado uma alegria imensa, que foi visitar quase 20 escolas, assim, em agosto, desde agosto, quando a gente lançou o livro, eu acho que eu fui a 17 escolas, participei de 2 eventos grandes, como um que me deixou muito encantado, que foi a Primavera Literária, na República. Só me deu alegrias o livro até agora, vendeu pra caramba. Claro que com a pandemia a gente parou, mas a ideia esse ano também é continuar a fazer as visitas. No primeiro momento nem para vender, porque a ideia era divulgar, conversar. Tanto que eu fui, na maioria das escolas que eu fui, foram escolas do município. Foi uma experiência linda, as pessoas, a criançada adorava, a criançada se queria pegar o livro, amassar, abrir. Eu fiquei muito, muito encantado com essa experiência. Depois, óbvio, nos outras escolas, muito livro em vários lugares, enfim, mas eu acho que nem foi essa a questão, assim. Eu acho que a questão foi justamente esse encantamento que provocou e os depoimentos das pessoas, porque não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias escolas, inclusive semana passada na escola dos meus filhos, a professora deles leu o livro e falou: eu tinha uma aluna que não enxergava nada até a 5ª série e a mãe nunca levou a menina ao oculista. Os pais nunca... Foram vários depoimentos muito similares à história dessa menina, que é a história de uma menina que tem um problema visual e ela não enxerga direito, vê tudo vulto, tudo embaçado, e os pais acham que é coisa de criança. Só que na situação do livro, é uma situação meio limite, numa fazenda, no interior, tem muita dificuldade de acesso, é outra época, né, no passado. Então, assim, eu aumentei a dificuldade, mas talvez, se eu tivesse ouvido esses depoimentos antes, eu nem me desse o trabalho de jogar para uma realidade anterior, sabe? Eu acho que hoje, se eu escrever esse livro, hoje, falando de 2020, eu vou encontrar um monte de gente com esse mesmo problema, com essa relação com essa dificuldade de ir ao médico, ou por falta de dinheiro, ou por falta de acesso, ou simplesmente porque os pais acham que não é tão importante assim, o que muito me chama atenção, assim. Então eu começo a achar que o livro também tem uma importância maior do que eu imaginei quando escrevi. E é isso.
nosso bate-papo está acabando. Já chegou ao fim. Pelo amor de Deus. Passou rápido, né? Também achei. Conversa gostosa, com tantas coisas maravilhosas a serem ditas. Poxa E vida. aí, poxa vida. E aí eu quero agradecer a você ter aceitado o convite. Você é essa pessoa tão especial, esse artista talentoso, né? Que transforma vidas com a sua arte. Tenho orgulho de você. E eu queria saber se você quer dar algum recado para as pessoas ou para o pessoal que queira, né, entrar nessa carreira de artista, né, das mais diversas áreas, ou de um modo geral, algum recado que você queira dar nessa época de pandemia, ou focado no seu livro o último, que é lindíssimo, infantil, aí você decide. Considerações finais. Palavras finais são suas. Eu queria indicar 2 livros primeiro, que são que eu tô lendo. Um livro chamado Obrigado pelo Atraso, que me pegou, me arrebatou, um livro interessante. O autor é o Thomas L. Friedman. Tem uma carinha de livro de autoajuda, mas não é. É um livro que fala sobre justamente como a gente lida com o tempo, que é cada vez mais curto. Eu relutei muito em ler, mas estou achando o livro muito interessante. E O Fim da Classe Média, que eu não estou achando aqui o nome do autor, mas também é um livro que levanta questões interessantes sobre as mudanças culturais, quebras de paradigma e tal, que eu acho que são importantes de serem discutidas. O último livro de poesia que eu li foi o livro da nossa querida Cláudia Pinto, também quero indicar, que é o Mandrágora, que é um livro muito bacana. Todos os livros, tudo, qualquer coisa que a Ana Cristina Rosito tem escrito, vale a pena. Leiam. Obrigada, meu amigo. É verdade, vocês são talentosíssimos, eu acho incrível. Clara Racal, né, que atende também pelo nome de Carla Antunes, também tem livros tão lindos. Eu me senti muito honrado, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui, então, de ter sido convidado para fazer o prefácio do livro novo da Suzana Jorge, que é o Perfume de Asfalto, que é um livro incrível, que eu só não sei quando que ela vai lançar. Acho que só em janeiro, se eu não me engano. Mas que não é. Eu me senti muito honrado de ter feito esse prefácio. E eu a convidei para fazer o prefácio também do meu novo livro. Então a gente está quase no ano, aquele amigo oculto da sequência, né? Você faz o livro dela. Ela faz bacana, vamos trocando, vai ser maneiro. Boa, isso é bacana. Vamos fazer essa. E dica, assim, não tem muita dica, na verdade, a profissão. Assim, teatro, outro dia eu falei disso, que eu acho que tem algumas coisas são ao acaso. Eu acho que tem que fazer o tradicional, assim, a não ser que você seja vizinho de uma estrela, do diretor, não sei da onde, amigo de infância, parente. Se você não for nada disso, o caminho tradicional é o caminho dos cursos, né? Você tem que conhecer pessoas. É uma profissão que não é meritocrática, né? O teatro, que eu falo, né? A literatura também é um pouco isso, sim, né? O cara, vou fazer letras, nada disso não faz o menor sentido, não adianta nada. Você vai ter instrumentos ali, né? Estudando, mas nada além disso. Eu acho que tem que conhecer pessoas, e é importante e para isso, você precisa fazer os cursos, você precisa, de alguma maneira, militar no meio, fazer parte, assistir, né? Assistir teatro fundamental, montar grupo de teatro no colégio, com os amigos, com os colegas. Eu lembro que fiz no ensino médio, montei um grupo de teatro, professora de história, que era louca e era maravilhosa, assim, cineasta e tal, metida cineasta, não sei se eu nunca vi nenhum filme dela, mas ela dizia que era. Assim, foi maravilhoso. A gente fez uma peça sobre a Revolução Francesa, fez uma outra peça dentro da escola, como aluno de uma escola estadual. Então, espaço existe. Lá no Mendes tem um grupo de teatro, não sei se ainda existe, mas tinha um grupo até o ano passado. Os professores estão empenhados em fazer. Lá na Lavínia, né, ali no Galeão do município, tem o clube escolar que tem teatro, que a Cléia dá aula. Assim, existem opções. O Gilberto Dalma
dar curso de teatro aqui na ilha, ali no CETIG, no Parque Cultural. Eu acho que tem opções para quem está por aqui. Acho que se você tem um pouco mais de grana, aí você vai para o Tablado, para Cal. Se você não tem grana, procura Martins Pena, procura essas opções com seus colegas. Enfim, porque é o único jeito de você começar. Pelo menos foi o jeito que eu comecei. Com o tempo, você vai conhecendo um e outro, e aí as coisas vão andando. As coisas vão Né? fluindo. As coisas vão fluindo. Não, muito obrigada de coração. Eu agradeço também as Agradeço. pessoas que ficaram conosco aí, né? Os amigos de Ed, que foram muitos, eu não consigo dizer o nome de todos. A Carla Antunes também, Marisa A Carla está Sorriso. dizendo, ó, fevereiro de 2021, o livro da Perfume de... Marisa Isso aí. Sorriso, a minha querida amiga doutora Aparecida também estava aí nos assistindo. Jussara, minha prima, olha, muitas pessoas aí que eu posso acabar esquecendo de alguém. Então, obrigada a todos que ficaram conosco até agora e quem, né, não pôde assistir, eu peço que aqueles que estão aqui chamem essas pessoas para assistir. E quero fazer um pedido Minha também para comadre, printar essa tela, né? Hã? a minha comadre está assistindo, olha, minha sobrinha, Deixa eu que ainda não conseguir nasceu, já printar está a tela assistindo, aqui. olha que legal. Que bacana. Beijo, Adriana. Tá, e quem puder printar a tela para mim aí, se eu tiver printado, Beijo, eu agradeço. Rosalva. Então, um beijo Gente, eu vou enorme, ficar gente. dando beijo Semana em todo que mundo. vem, um beijo grande para você, Ed. Semana que vem eu vou receber a Gabi, que vai falar sobre o projeto Sempre Criança, um projeto maravilhoso que tem em Niterói e que ajuda muitas crianças aí do nosso Rio de Janeiro, com vários projetos, dentro desse projeto gigante aí que é o projeto Sempre Criança, que a gente vai começar a falar a partir do dia 29, né, trazer pessoas que estão envolvidas com algum projeto social, né, por conta da proximidade do final do ano e também do encerramento das lives aí do Ana Cristina Rosito Convida no ano de 2020 também. Então é isso, todos convidados aí para a semana que vem. E amanhã, lançamento na Flisgo, também no Instagram, do Menino Atrás do Muro, a partir das 16 horas. Eu vou ser a primeira a lançar o livro, então, 16 horas, conto aí com a presença de vocês amanhã na Feira Literária de São Gonçalo, que também está sendo online. Então, um beijo grande, fiquem todos aí com Deus e tchau. Tchau, Ed. Beijo, tchau. Valeu. Tchau. Amanhã na Flisgo. Estaremos lá.